Oi? Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Pamela. Estamos aqui com a Isa Paz. Estamos com essa proposta de debate sobre o trabalho de extensão. Nosso tema é idosos e envelhecimento no Brasil, principalmente a partir do conhecimento e a experiência da Isa Paz, que trabalha com uma das profissões, a Conselho Municipal de Direitos dos Idosos. Esse tema dos idosos e envelhecimento no Brasil traz conhecimentos importantes para todos, inclusive para nós que estamos cursando a área do serviço social. Sabemos que o idoso está por todas as políticas sociais. O atendimento à pessoa idosa, ela é transversal à política de saúde e assistência. Vamos aprofundar aqui esse tema com a Isa. Queria que você se apresentasse rapidamente para nós. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Que é a Maiara, a Pamela, a Tiandra e Mônica, e demais pessoas que verão essa live aqui posteriormente. Eu faço parte das políticas públicas do município de Saquarema desde 2017. Eu trabalhei 35 anos no governo federal, mas não trabalhava nessa área, nem da saúde, nem na área da assistência. Eu trabalhava na área da tecnologia da informação, na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Eu era funcionária pública concursada federal, e depois fiz uma outra formação em educação, que abrange e perpassa por todos os tipos de educação que vocês puderem imaginar, que perpassa pela pedagogia, perpassa pela educação do trabalhador, enfim. E também tenho algumas pós-graduações, né, na área da educação, então eu tenho docência superior, posso ministrar aula na área de monografia, filosofia, sociologia, e também, dentro da área da tecnologia, eu sou especialista em logística, enfim. Se eu vou ficar falando meu currículo, não vai ter mais nada. Eu vou parar por aqui, porque até bombeiro civil me formei há poucos dias, porque eu faço trilha. E como é que eu entrei nas políticas públicas do município de Saquarema? Eu me aposentei, já era veranista, vim morar no município de Saquarema, aí vi que ia ter uma conferência municipal dos direitos dos idosos, para saber o que era aquilo. Aí fiquei encantada com aquele tipo de proposta de política pública, né, que vem baseada na Constituição Federal de 1988, onde é uma exigência legal terem alguns conselhos de direito, são obrigatórios. Então, o Conselho da Municipal da Saúde é obrigatório, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, que são políticas públicas que vêm do governo federal, governo estadual e governo municipal. Enfim, me candidatei a delegada, né, para fazer parte da delegação que ia levar proposta para o estado do Rio de Janeiro. Fui eleita pela população presente na conferência, e daí iniciei, né, a minha vida pública no município de Saquarema. Hoje eu estou conselheira de 8 conselhos de direito, que eu também não vou aqui delongar, porque até falar tudo já acabou a live. E aí o tema, né, o idoso, né, que vocês fizeram aí uma introdução. Hoje, as instituições de longa permanência para idosos no município de Saquarema, nós temos né, que até vocês, lá no início, quando vocês me convidaram, vocês chamaram de lar dos idosos, né, que o tema abordado hoje seria isso. Então, o correto não é lar dos idosos. Lar dos idosos é uma forma carinhosa da gente denominar uma instituição. Então, é ILPI,
instituição de longa permanência para idosos. Então, isso é muito importante na formação de vocês, como assistente social, entender a importância das nomenclaturas corretas. Então, no caso, aí hoje, né, voltando aqui, no município de Saquarema, nós temos uma ILPI municipal, que foi recentemente inaugurada o novo espaço físico, então, está muito bem estruturado, eu estive lá no dia da inauguração, é um lugar encantador, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá conhecer a estrutura do Lar dos Idosos, que é um municipal, vocês vão até querer ficar velhinho para ir ficar lá, de tão bom que é. Até, enfim, com tudo que vocês puderem imaginar, desde sala de fisioterapia, sala de pilates, salão de beleza, uma cozinha maravilhosa, toda climatizada, tem jardim. Falei, a minha formação acadêmica, né, são 2 áreas até que, em algum momento, elas se combinam, que é uma área da tecnologia da informação. Eu sou formada em ciências e estatística, mas com foco na área da tecnologia. Então, é que muita gente conhece como analista de sistemas. E depois eu fui para a área da educação, ou seja, não tenho. Como é que eu posso dizer? Como é que eu escolhi, né? Então, não, assim, não vai brincar muito na questão do lado de uma ILPI. Mas a educação, ela como a assistência social, ela perpassa por todos os campos que vocês puderem imaginar. E tudo depende das pós-graduações que vocês venham a fazer. Então, para vocês, na hora lá de colocarem lá o trabalho, o conhecimento que eu tenho de uma ILPI é porque eu fiz parte da delegação de 2017 da Conferência Municipal, que saiu daqui do município de Saquarema e fui representar na Conferência Estadual e depois na Conferência Nacional, que geralmente acontece em Brasília, no Distrito Federal. Como foi no período da pandemia, a conferência foi online. Nós passamos 3 ou 4 dias em reunião, de 8 da manhã até quase 8 da noite, elaborando propostas de políticas públicas para os idosos. Aí a segunda pergunta tá: a intervenção deste profissional sempre procura responder às necessidades sociais e garantir o atendimento? Bom, hoje eu estou conselheira municipal dos direitos dos idosos de Saquarema. Então, qual é o nosso papel em relação às ILPIs? Eu faço parte da comissão de visita, onde a gente, todo ano, tem que visitar todas as instituições do município de Saquarema. Então, no município de Saquarema, nós temos, além do Lar dos Idosos, né, municipal, nós temos algumas instituições privadas. E essas instituições privadas, elas cobram do idoso para eles residirem lá naquela ILPI. O preço varia pela localidade. Por exemplo, nós temos uma que é em Itaúna, então o preço varia entre 2.500 a 4.500 para manter um idoso lá, como tem outros que o preço é inferior a isso. Aí, qual é o nosso papel, né? O papel do conselheiro? Ir lá ver se eles estão cumprindo todas as regras estabelecidas pela RDC 502, que é uma resolução onde tem tudo, eu posso até depois passar para vocês, a título de vocês conhecerem. Então, um lar dos idosos, por exemplo, né, como vocês denominaram, que fica mais fácil a gente falar do que só ILPI, ele tem que ter
vários requisitos. Ele tem que ter nutricionista, ele tem que ter fisioterapeuta, ele tem que ter um médico que cuide daquelas pessoas que estão ali para acompanhar aquelas pessoas, tem que ter uma enfermeira, uma cozinheira, uma lavanderia. Então, existe assim, uma série de coisas. A cama tem que ter apoio, banheiros tem que ter apoio, a porta tem que ter uma certa largura. Agora, de cabeça assim também, a gente não sabe tudo de cabeça. A gente tem um passo a passo quando a gente vai fazer essas visitas. Enfim. Peraí, que eu acabei tirando aqui da tela, porque nós temos assim outros locais que nós fazemos visitas. A gente visita os CRAs, os CREAs, os centro-dias, onde ficam os idosos. O foco de vocês é a ILPI, correto? Meninas? Sim. Sim, né? O foco de vocês é ILPI. Então, vamos continuar lá nas perguntas de lá. Vocês estão gravando, depois vocês estão ferradas para anotar tudo que eu estou falando. Desculpa a brincadeira. Então, vamos lá. Como você aborda os desafios específicos relacionados ao envelhecimento e às necessidades dos idosos dentro do local de acolhimento? Eu acho que os maiores desafios, eu vou botar dois lados. A questão física do local, porque todos os ILPIs do Brasil, eu vou até fazer um exagero, porque eu já conheço alguns fora do município, eles têm dificuldade de cumprir então, que é 502. É uma legislação muito exigente, porque tem que ter assim, tanto a medida do quarto tem que ser X tamanho, tem que ter a cama arrumada de uma forma, tem que ter esses apoios no banheiro, tem que ter esses multiprofissionais. Então, às vezes, a pessoa, né, vamos supor, um empresário, né, vou chamar de empresário, porque ele vai ter lucro, né, e ele vai fazer uma ILPI. E ele tem que cumprir aqueles requisitos todos para poder atender a lei. E aí ele não consegue cumprir aqueles requisitos todos, que é ter médico, enfermeiro, fisioterapeuta, e ainda ter a parte física, que é ter os apoios, a rampa, enfim, lá vocês depois vão observar lá na RDC o que é o mínimo necessário. Ainda tem que ter aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, tem que ter aprovação da Vigilância Sanitária Municipal. São documentos obrigatórios. Ou seja, aí não se cumpre essas mínimas exigências, às vezes cumpre, tem alguma coisa, mas não cumpre tudo. Então, assim, é muito caro manter um idoso dentro de uma ILPI, e tem empresários, que eu não vou direcionar, né, nem deixar vocês imaginando quem possa ser, que faz assim mesmo, daquele jeito, a gente fala para o Ministério Público, manda um relatório para o Ministério Público, porque só ele tem autoridade de fechar uma instituição dessa. O município, por exemplo, vai fazer uma... Desculpe. O Conselho do Idoso vai lá, faz uma visita a uma ILPI, não aprova aquela ILPI, porque ela não está de acordo com a RDC. Aí a vigilância vai lá e fala, não posso dar o alvará de funcionamento. Então, já teria que nem funcionar, aqueles idosos irem para outro lugar. Só que por uma questão hierárquica, o Ministério Público é que tem esse poder, ainda que o poder executivo do município, né, dos municípios do Brasil, também aparentemente tem esse poder, ele não dá o alvará,
mas ele não pode chegar lá, pegar os velhinhos tudo e vai colocar os velhinhos onde? Na casa da prefeita? Não pode, certo? Então, o que ocorre? Fica essa irregularidade, aí a gente avisa para o Ministério Público, olha, aquele lugar lá não está cumprindo os requisitos, porque às vezes tem requisito que até assim, na minha opinião, deveria ter, mas não tem. Vamos dizer, né, o apoiador para os banheiros, por exemplo, né, vaso sanitário, o idoso vai levantar, tem que ter o apoio. Aí, nesse banheiro, não tem. Por exemplo, tem 4 banheiros para atender os idosos e 3 têm apoio e 1 não tem. Então, não é tão grave. Mas tem outras coisas que são graves. Por quê? Não tem um fisioterapeuta para atender. As fichas dos idosos não estão separadas de acordo com a necessidade de cada um. Então, por quê? Você tem que ter o histórico daquele idoso. O que aquele idoso está fazendo ali? Aquele idoso, qual é a atividade lúdica, intelectual, física que ele está sendo feito com aquele idoso? Porque ele não é um trapo, ele não é um pedaço de carne que está vivo. É um ser humano como nós 4 aqui. A outra moça acho que caiu, né? Agora só, estamos só nós 4. E é uma coisa difícil, tá, gente? Porque é caro. Então, é uma questão de saúde pública. O idoso no Brasil é uma questão de saúde pública. E é um problema da sociedade, conforme está na Constituição Federal, é um problema da sociedade, tanto o idoso quanto a criança e o adolescente, são prioridades na sociedade brasileira, mas é problema também do poder executivo e é problema também do poder judiciário, no caso do Brasil, no Ministério Público. O Ministério Público, é que tem o poder de chegar lá e falar assim, vou fechar. E muitas vezes ele não fecha, porque não tem onde colocar aqueles idosos. E aí ele proíbe. O que ele faz? Ele fala, não pode mais receber nenhum idoso. Esses que estão aí vai cuidando, vai fazendo óbito, porque é natural, é muito mais fácil eu, que tenho 65 anos, falecer, do que vocês aqui que são novinhas. Claro que pode acontecer, mas a lei, né, natural da vida é os idosos falecerem primeiro. Ou seja, é uma questão de saúde pública, eu acho que isso é super importante vocês colocarem. E muita gente também fala, que aí é uma fala minha pessoal, mas eu gostaria que vocês refletissem nessa minha fala, que muita gente fala assim, mas esse idoso não tem nenhuma família para tomar conta, às vezes não tem nenhuma família. Às vezes a família é paupérrima, porque nós temos, o nosso país é um país, apesar da gente ter, vamos dizer, riquezas, nosso país é muito pobre. Se vocês eu já viajei o Brasil todo a trabalho, então eu não fui viajar a passeio, que é o olhar turístico é uma coisa, a trabalho é outra coisa. E nosso país é muito pobre. A cada esquina que você vá nesse país aqui, você vê muita pobreza. E tem outra coisa, tem idosos, só porque é idoso não vira bonzinho não, tá, gente? Tem idoso que estuprou a filha, que estuprou a filha da filha, que batia na mulher. E aí aquela família não quer saber desse idoso ou dessa idosa. Porque isso também acontece. O Ministério Público, ele vai e fala assim para a filha, você tem que tomar conta da seu pai ou da sua mãe. E aí a filha fala assim, não, eu não quero, eu tenho denúncia registrada aqui porque ele me estuprava. E aí? Você vai tomar conta dessa pessoa idosa que te estuprou desde que você tinha 5, 6 anos de idade? Vocês estão me entendendo? Não estou dizendo que é todos os idosos que fazem isso, não. Então, assim, cada caso é um caso. E, às vezes, é melhor o idoso estar num lugar que não está dentro das regras estabelecidas pela lei, porque ali, pelo menos, ele tem um prato de comida para comer, ele tem alguém que dê um banho nele, porque, às vezes, dependendo de onde a família dele morar, nenhum banho ele vai tomar, porque nós somos um país pobre. Entendeu? Então, é super complexo. Vocês que vão se formar em assistente social, vocês, às vezes, vão ter que botar uma pedra no coração e seguir a vida, porque não é fácil.
há poucos dias, por exemplo, vou fugir do assunto, mas é só para dar exemplo. Eu vi uma moça na rua, sentada no meio da rua, com 3 filhinhos pequenos, toda roxa no olho, toda. Eu falei, o que aconteceu? Você está precisando de acolhimento, coisa e tal. Aí ela me contou a história dela, vou resumir. O marido foi preso, aí ela arrumou outro homem, que foi as palavras dela, aí o marido foi solto, viu ela com outro homem, bateu nela no rosto, desfigurou ela, expulsou ela de casa com os 3 filhos. E aí? Você vê que loucura, né? E a gente tem que, como conselheiro, que eu também sou do conselheiro da assistente social, às vezes a gente tem que, se eu vier para casa, ficar chorando que a moça aconteceu isso, não posso. Então, vocês, como assistente social, também não. Vocês vão ter que ser boazinha, mas botar uma pedra no coração, um gelinho lá, igual a Frozen. Mas voltando aqui, para não deixar eu desviar o assunto, não, meninas. Deixa eu continuar aqui as perguntas. Mas se vocês quiserem me interromper, me perguntar outra coisa, fiquem à vontade, tá? Bom, então os desafios é a questão econômico-financeiro, se vocês, né, que é a pergunta 3, e também, assim, muitas pessoas na vida não se preparam para envelhecer. Não cuidam da alimentação, não faz uma atividade física. Eu conheço pessoas mais jovens do que eu que não conseguem andar, que está com um barrigão desse tamanho, que o joelho dói aqui, o joelho dói ali. O meu joelho também dói, tá? Mas eu faço hidroginástica, eu caminho 5 quilômetros no mínimo por dia, eu cuido da minha alimentação. Eu agora entrei para o jiu-jitsu, com 65 anos de idade. Por quê? Pensando na minha qualidade de vida, que eu descobri que o jiu-jitsu dá força para a gente. Então, essa questão saúde pública, novamente, de incentivar as pessoas a se alimentarem melhor, comer mais legumes, comer mais frutas, comer menos pão, menos macarrão, que é tudo que vem na cesta básica. Não é que você não possa comer pão, macarrão, fubá, mas tem que ter também lá o legume, a fruta. E isso, hoje, o Brasil, de uns 15 anos para cá, melhorou muito, pelo menos nas capitais, grandes estados. Hoje você consegue comer uma fruta. Ah, queria comer uma maçã está caro, outra fruta, né? Sei lá. Maçã, geralmente, aqui, pelo menos em Saquarema, o preço é bem baratinho, né? Em relação, veja, bem baratinho para o meu bolso. Mas que às vezes tem gente que não dá para comer, vai comer só aquele arroz com feijão, tá, gente? Então, a alimentação do brasileiro também às vezes é ruim, porque se você for para o Nordeste, se você for para Amazonas, se você for para parte de Goiás, Mato Grosso, fruta lá é caro. 1 quilo de maçã aqui no mercado é R$10, lá é 25, R$30. É dinheiro para burro. Se aqui para a gente né, pagar R$25, R$30 num quilo de maçã, imagina né, isso. Então, também tem essa questão das políticas públicas do Brasil na questão alimentar. O brasileiro come mal e esses tipos de alimentos são viciantes. Açúcar vicia, farinha vicia, e quando a gente vai ver, a gente fala assim, que vontade de comer um pão. Não que eu não goste, não, tá, gente? Eu como. Eu não sou magrinha, não, eu sou razoável. Há 65 anos, mas porque eu malho para caraca também. Aí, enfim. Então, são essas duas questões aqui que eu boto aqui no item 3. Aí, lá no item 4, como você trabalha para garantir que cada residente receba o apoio necessário para viver com dignidade e qualidade de vida? Bom, como conselheira, nós fazemos essas visitas. Vocês sabem como é que funciona um conselho de direito, né? Metade é representante do executivo municipal
e a outra metade é da sociedade civil organizada, ou seja, tem que estar dentro de uma associação. Não basta ser sociedade civil, tem que ser sociedade civil organizada. Então, eu, por exemplo, faço parte de 3 associações, mas eu represento no Conselho de Direito do Idoso um movimento articulado de mulheres amigas de Saquarema, Mamas. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, para a gente garantir, né, voltando lá para a pergunta 4, para a gente garantir que esse residente tenha dignidade e qualidade de vida, é fazendo essas visitas e denunciando quando não estão... Não vou nem usar a palavra denunciando, mandando um relatório para o Ministério Público. Então, na verdade, nós não temos esse poder de chegar lá e fechar uma instituição. Tem que ser um município de Saquarema. Ele não deveria ter nenhuma instituição ilegal. Então, o órgão que expede o alvará, como, por exemplo, se você entrar num barzinho, o barzinho tem que ter o alvará da vigilância sanitária. Se você entrar numa farmácia, tem que ter o alvará. Se esses locais não tiverem um alvará de funcionamento que aqui é Visa, que é Vigilância Sanitária, que tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se não tiver, o município tem poder de fechar. Só que por uma questão de política, não política partidária, mas por uma questão de política pública, a gente passa essa informação para o Ministério Público, que o Ministério Público ele tem muito mais poder para fazer isso, para interditar ou fechar ou criar alguma regra para uma ILPI. Só que as demandas são tão grandes que o Ministério Público ele é lento, ele é moroso no Brasil. Por quê que ele é moroso e é lento? Porque tem muitas demandas no Ministério Público de irregularidades, e aí os promotores não dão conta de fazer tudo, porque, infelizmente, no Brasil tem a lei da lei, são tantas leis que, às vezes, elas caem em contradição. Vocês estão estudando também, já estão no 3º período, já está estudando os processos legais, né? Vocês já estudam leis? A Constituição Federal? Meninas? Estudam? Não entendi a pergunta. Eu perguntei se vocês já estão estudando ou se estudam na grade curricular de vocês a Constituição Federal, o que fala a lei lá, o que fala a Constituição. Porque a Constituição ela tem que ser o livrinho de cabeceira de todo cidadão brasileiro. Porque o que tiver escrito na Constituição Federal é o que tem que ser feito. Muitas coisas que estão na Constituição Federal precisam ser regulamentadas. Porque no Brasil funciona assim, você às vezes tem uma lei e tem que ter uma outra lei para regulamentar aquela lei, que vai fazer, se vai pagar multa, se tem, como é que vai agir. Entendeu? Então, é muito complexo, por isso que os moços ficam lá brigando lá no Senado, não sei o quê, entendeu? Bom, vamos lá. Como você trabalha para garantir? Então, eu já falei aí a 5, como os profissionais da assistência social atuam com os idosos. Aí vocês botaram o lar dos idosos, mas é ILPI, depois de vocês... Então, o assistente social, ele é o elo entre os profissionais que vão atuar dentro de uma ILPI, é o elo que é da família daquele idoso, é o elo com o próprio idoso e com
todas as outras pessoas que tiverem que se relacionar com uma ILPI. Quando você vai fazer uma visita a uma ILPI, eu, no caso, né, como conselheira, quem deveria nos receber é a assistente social. Aí, vamos dizer, o dono quer também receber, não tem problema nenhum. Mas quem vai ter acesso a toda a documentação daquele idoso dentro da instituição, se o idoso recebe visita, como é que está a evolução daquele idoso, porque tem várias regras, você tem que acompanhar, porque tem um idoso que não quer fazer nada e você tem que estimular. Então, o assistente social ele vai observar isso, ele vai conversar, ele vai se reunir com a psicóloga, com a fisioterapeuta, com o médico, com a enfermeira, que são os profissionais que têm que ter uma ILPI, e eles vão buscar estratégia para estimular aquele idoso a não ficar só deitado, por exemplo. Às vezes o idoso está triste, gostaria de estar na casinha dele, e por alguma razão ele não pode mais estar sozinho na casa dele, enfim. Então, o assistente social ele é fundamental, e ele tem que conhecer todas as leis. O psicólogo tem que saber como ele vai tratar a cognição do idoso, né? A capacidade intelectual dele. O médico vai ver como é que está a saúde. Né? Isso como exemplo. Apagou aqui o celular. E o assistente social ele vai ser o elo de ligação. E aí ele vai estar percebendo, vai fazer a anamnese do idoso, né? Ou seja, conhecer o histórico do idoso através da família, do próprio idoso, do psicólogo, do médico, do enfermeiro, até do cuidador que cuida do idoso. O assistente social vai conversar com esse cuidador que troca a fralda que alguns idosos precisam usar, ou que precisa de um banho, e aí ele vai traçar estratégias para passar para esses outros profissionais, para esse idoso ter uma boa qualidade de vida. Então, é um papel super importante, o assistente social dentro de uma ILPI. E é trabalho para burro, e o dinheiro é pouquinho. Porque, infelizmente, no Brasil, o assistente social é necessário, mas não é bem remunerado. Assistente social, professor, né? Vocês sabem disso, que não é uma boa remuneração. A única forma de vocês terem uma boa remuneração é vocês terem um cargo comissionado ou vocês fazerem um concurso público, de preferência para o governo federal. Aí vocês dão um up financeiro. Mas não vou ficar rico, não, porque quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Vocês sabem disso, né? Então, vamos lá. 6. Quais critérios para acolhimento dos idosos no local? Ou seja, cada local vai ter o seu critério. Mas o idoso é considerado a partir de 60 anos de idade. Uma instituição privada ela pode acolher qualquer pessoa idosa a partir de 60 anos, pode estar lúcida, pode estar andando, a pessoa não quer mais ficar sozinha, uma hipótese. Por exemplo, vou dar um caso concreto aqui meu. Há 2 anos passados, quase 3, meu marido faleceu. E eu nunca tinha vivido sozinha na minha vida. Meu filho mora em Curitiba. E eu me vi perdida. E aí, isso é só como exemplo, não aconteceu comigo por eu ser uma pessoa muito ativa e tudo. Mas eu poderia ter ido para uma instituição de longa permanência, mesmo estando lúcida, mesmo estando bem fisicamente. Eu só não poderia ir para uma instituição de longa permanência para idosos pública. Por quê? Porque o meu salário está acima do que a lei diz que é obrigatório o município acolher. Vocês conseguiram entender, meninas? Tá. Então, Sim.
né? Então, o critério é esse, é a idade, a partir de 60 anos, sendo que no público, aqui no município de Saquarema, a pessoa tem que ter, só receber, no máximo, aquele salário básico que dá quando a pessoa não tem direito não tem aposentadoria, não tem pensão, ou acho que até um salário mínimo. E geralmente, quando esse idoso não tem ninguém da família, ou esse idoso está com muita precariedade na vida, não tem condições nenhuma de ficar sozinho, porque ele não consegue se cuidar. Agora, numa instituição privada, a partir de 60 anos, pode receber. Aqui no município de Saquarema, nós temos um caso de uma pessoa que ela não é idosa, mas ela está numa ILPI, porque ela está com obesidade mórbida, ou seja, está muito acima do peso, mas muito acima mesmo. Ela não consegue andar por conta dessa questão do peso dela, e ela tem um dinheirinho, e aí ela paga para estar numa instituição de longa permanência. Então, porque toda regra tem uma exceção, senão não precisava ser regra. Então, ela está lá assim que nós perguntamos a idade dela, que era visível, que ela não era ainda idosa, o estabelecimento falou que eles tinham conseguido autorização do Ministério Público. Olha o Ministério Público aí de novo, porque aqui no município de Saquarema nós não temos nenhum local que pudesse abrigar, porque ela não tem mais condições de ficar sozinha, por ela, né, estar com esse quadro de obesidade mórbida muito avançado, e aí ela está lá nessa ILPI. Então, o critério, né, vocês já entenderam, né? Então, vamos lá. Pessoas idosas com vínculo de parentesco ou afinidade deve ser atendida na mesma unidade? Casais no mesmo quarto? Né? Olha, a lei diz que sim, que um casal, se ambos estiverem numa mesma instituição, eles podem ficar juntos, devem ficar juntos. Eita, a Mônica deu uma bocejada agora. Acordou cedo, Mônica? Não, só estou brincando, tá, Mônica? É para constranger, não é só para fazer graça. Coisa de professor. Enfim. Então, inclusive, a lei diz que não deve separar homens e mulheres, não necessariamente estarem no mesmo quarto quando não forem um casal, mas terem a convivência de gênero. Isso é importante, porque é muito chato você apartar, né? Aqui ficam as mulheres e aqui ficam os homens. Aqui nós temos uma instituição que ela faz isso, aqui no município de Saquarema, mas ela já foi notificada mais de uma vez pelo Ministério Público, e ela continua fazendo, porque o Ministério Público não tem aonde colocar aqueles idosos. Eu já até avisei para o executivo aqui municipal que um dia esses idosos vão cair na conta do Poder Executivo Municipal, ou seja, vão cair no colo da prefeita. Porque esses idosos, o local está precário, aí tem essa separação. Veja, dormir, cada idoso pode estar no seu quartinho de mulheres, quartinho de homens, sem problema nenhum. Mas a convivência tem que ser todo mundo junto e misturado. Não. Então, finalizando a pergunta, um casal deve ficar no mesmo quarto. Entendeu? Aí vamos lá. 8. Em situação de vulnerabilidade, qual é a ligação dos direitos humanos quanto ao lar dos idosos, né? Ou seja, a uma ILPI. Então, mais lá para trás, eu tinha falado dessa questão da vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade ela é muito abrangente, porque ela pode ser vulnerabilidade financeira,
ela pode ser vulnerabilidade, porque, às vezes, aquele idoso pode estar sofrendo maus tratos dentro de casa. E, gente, às vezes, maus tratos, tem gente que nem sabe que aquilo é maus tratos. Vou dar um caso concreto aqui para vocês. Eu conheço, já foi até denunciado esse caso, não sei que fim levou o caso, mas nós ficamos sabendo, um vizinho, né, nos procurou, um vizinho lá, desse caso que eu vou contar, a idosa com filho, pessoas de classe média, e o filho só deixava ela trancada aí dentro do quarto. Ela mora numa suíte, na casa, né, tem uma suíte, ela com um andadorzinho, ia no banheiro, fazia as necessidades fisiológicas, tomava banho, voltava para o quarto e passava 24 horas deitada. Isso chama-se contenção ambiental, é crime. Um idoso não pode ficar contido ambientalmente, ou seja, ficar confinado num local. Nesse caso que eu estou trazendo aqui para vocês, um caso concreto, essa pessoa podia, esse filho, podia levar a mãe na varanda, dar uma voltinha, porque ela tem dificuldade de andar, mas ela não é cadeirante. Mas até mesmo ela fosse cadeirante, ele deveria fazer isso. Mas aí vamos para um caso que não concreto, mas que pode vir a ser. E uma pessoa que mora numa comunidade carente, que aqui nós em Saquarema temos, não são visíveis, mas nós temos lá em Jaconé, na Raia, Bom Sucesso, Ibicuíba, lugares muito pobres, e onde as pessoas moram em casinhas coladas umas nas outras, que alguns lugares chamam de favela, né? Mas são comunidades de vulnerabilidade avançada, ou seja, lugares muito pobres, que a pessoa, às vezes, nenhuma água tem, uma água que eu digo encanada, né? Que a gente vem aí, abre uma bica, tem que pegar um balde na casa do vizinho, enfim, não são muitos lugares aqui no município, mas temos. E como é que vai dar conta dessa vulnerabilidade? Como é que vai dar conta de cumprir esse direito se a família quer tomar conta daquele idoso? E a família não tem... Aquele idoso, às vezes, recebe um BPC, né? E a família... Mas a filha trabalha, o marido da filha trabalha, e, enfim. E ele juntou o salário de todo mundo lá, não dá para ficar no lado dos idosos, que agora mudou, não é mais lá dos idosos de Saquarema, é o nome de uma pessoa, eu acho que é Darcy, mas eu não estou com certeza, eu não vou falar, não pode ficar na ILPI pública municipal, porque se juntar o salário daquela família, vai dar acima do que a lei do município diz que pode acolher aquele idoso. Então, vocês entenderam a questão da vulnerabilidade? Como é difícil você medir uma vulnerabilidade no Brasil? Aí, agora, a pergunta 9. Quem são os responsáveis pela administração do lar? Né? Quer dizer, de uma ILPI, fazendo uma alteração. Bom, se for uma instituição privada, geralmente é o dono, ou o dono contrata um gerente, juntamente com o assistente social. Então, um assistente social pode ser o gerente ou o dono de uma ILPI? Com certeza que pode, sem problema nenhum. Mas, ou seja, no município de Saquarema, nós temos a ILPI daqui, nós temos uma gerente, temos a psicóloga, eu acho que tem mais de uma assistente social, se eu não me engano, e isso depois eu posso até ver o quadro de pessoal e passar para vocês da ILPI municipal, mas é basicamente isso. Quem vai administrar uma ILPI é, no mínimo, um gerente, porque tem que ter uma assistente social.
qualquer ILPI no Brasil tem que ter uma assistente social. E ela vai fazer esse papel, como eu falei anteriormente, de elo entre todos os outros profissionais. Aí, acho que agora é a última pergunta. Como o serviço social deve agir em caso de violação dos direitos do idoso? Então, ele tem que denunciar ao Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e ao Ministério Público. Imediatamente, viu uma violação, não espera 2 vezes, gente. Vai lá, porque a vida do idoso ela é fugaz. Hoje, você chega lá na sua instituição para trabalhar, você viu que um direito foi violado, imediatamente vocês têm que denunciar. Ah, mas eu vou perder o meu emprego. Pois é, um perigo, né? Perder o emprego por causa que você viu uma violação de direito. Mas todo mundo que trabalha tem que saber que você não pode violar um direito do outro. Ah, mas eu não sabia. Todo mundo tem a obrigação de saber. A lei é muito clara no Brasil. Ninguém pode dizer assim, eu não sabia. Aqui no Brasil, você tem que conhecer todas as leis. Por isso que é um perigo quando, às vezes, a gente comete um ato que a gente realmente não sabia, mas isso não serve como desculpa. Você tem obrigação de conhecer as regras. E uma violação dos direitos dos idosos, geralmente é isso que eu falei, é contenção ambiental, ou seja, né, conter o idoso dentro de um lugar confinado, ele não fazer atividades terapêuticas, não ter um médico que atenda. Tinha um médico e o médico não quer ir mais. A instituição vai ter que se virar nos 30, como dizia o outro, e arrumar um profissional da área da saúde para ir lá fazer a visita médica. Mas não estou conseguindo. Realmente tem coisa que a gente não pode dizer que é fácil, porque não é. Vá lá no postinho, fala assim, meu médico abandonou meus idosos, o médico do posto vai aqui lá. Por quê? Porque idoso no Brasil, criança e adolescente são prioridade. Primeira prioridade é criança e adolescente. Dependendo do que for, primeira prioridade é do idoso. E quanto mais idade, maior é a prioridade para o idoso. Até 70 anos, o idoso tem a fila. Tem 70 anos e um dia, ele já aumentou a prioridade dele. Tem 80 mais ainda, e assim vai, pela faixa etária. Então, no momento, eu acho que não vai ser necessário ir até o local, porque eu acho que ele resolveu fazer de uma outra forma. Mas, desde já, a gente já agradece, em nome do grupo. Se caso precisar mais para frente, em outra extensão, a gente entra em contato com a senhora. E obrigado pela disposição, pelo apoio, por tudo. Tá bom. Então, precisando, podem contar comigo. Tá bom? Obrigada. Nada, uma boa formação aí para vocês. Estudem, tenham um bom CR,